Bom, pessoal, então, dos que irão apresentar hoje aqui, o Arlen entrou, Frederico e a Carla estão aí, não sei se... Deixa eu ver. Bom, por enquanto não. Mas, vamos dar início, né, para a gente manter aí, tentar manter uma certa pontualidade. Caso eles entrem depois, aí a gente só troca a ordem da apresentação. Não sei se tem problema para quem iria apresentar depois, que é, no caso, o Arlen. Aí a gente começa por você, Arlen, tudo bem? Aí, no caso, já começaria a apresentação agora ou... Você vai ser o primeiro a apresentar. Eu vou, né, fazer uma breve apresentação minha, o Alessandro também pode se apresentar, e depois aí a gente passa a palavra para você, você se apresenta e apresenta também o seu trabalho, pode ser? Tranquilo, então. Pode ser. Então tá legal. Bom, gente, estamos aqui no GT5 do Simpósio Lutas Sociais na América Latina. Eu sou o professor Marco Pacola, sou membro do GEPAL, Grupo de Estudos da Política na América Latina, e também professor colaborador da Universidade Estadual de Londrina. Participo também da GEPAL como colaborador, digamos, colaborador voluntário, né, já que as minhas horas não permitem a participação como professor no GEPAL. Alessandro, se quiser se apresentar também. Bom, gente, boa tarde. Sou o professor Alessandro, do Departamento de Pedagogia da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, de Guarapuava. Trabalho também no programa de pós-graduação em educação e sou membro aí do Grupo de Pesquisa e Trabalho, Educação e História, o GET, né, da Unicentro também. Então, muito bom estar com vocês aqui, com o Pacola. Show. Nós somos os coordenadores, né, desse GT. Então, vamos dar início. Arlen, se você pudesse só fazer uma breve apresentação, né, falar sua filiação, instituição, etc. E aí já pode apresentar. Se você tiver algum slide que você queira usar, aí eu posso colocar você como um apresentador aqui na reunião para você também projetar, dividir a tela com a gente, tá bom? Beleza, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Arlen Torres Nanini, eu sou natural de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu sou formado em Geografia e Técnica e Meio Ambiente pelo Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços de Caldas. E agora eu estou fazendo um mestrado em Educação Profissional pela mesma instituição. E a minha pesquisa, minha vida acadêmica começou agora, recentemente, assim, comecei em 2018, praticamente, as minhas pesquisas. E a minha pesquisa está muito voltada pelo avanço do agronegócio sobre a educação pública e privada. E aí eu trouxe um material aqui, uns slides, aí eu queria, sim, passar os slides, por favor. Eu não tenho muita intimidade com o Google Meet, não, mas... Não é muito difícil, não. Agora eu coloquei você como organizador, é só você ir nesse quadradinho que tem uma setinha para cima, que é apresentar. Aí você pode compartilhar ou a tela do PowerPoint, e isso aí, já foi. Apareceu certinho para todo mundo? Apareceu sim. Só tenta passar para ver se ele está passando slides, porque ontem deu... Ah, beleza, maravilha, tá certinho. Pode dar início, então, à apresentação? Fica à vontade. A gente combinou, pessoal, só para, né, antes que o Arlen comece, a gente combinou que cada apresentação iria ter em torno de 15 minutos, até 15 minutos. Como nós estamos em 3 hoje, é claro que se passar um pouquinho, né, uma coisa assim de alguns minutinhos, a gente não vai precisar cortar, nós não vamos fazer essa indelicadeza. Mas aí, a hora que der 10 minutos, eu dou um aviso para vocês, só para vocês saberem, conseguirem se programar, e a hora que chegar ali na conclusão, eu aviso também, tá bom? Tranquilo. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Como eu já me apresentei, né, meu nome é Arlen Torres Nanini, e a minha pesquisa, ela trata, né, do avanço do agronegócio sobre o espaço da educação.
Nas últimas décadas, o agronegócio ele é apresentado no debate político e no debate midiático como um modelo de produção de sucesso, como se fosse sinônimo de desenvolvimento, né, de eficiência produtiva e sustentabilidade, como se fosse o grande responsável pelo desenvolvimento socioeconômico do país. Mas, na verdade, esse modelo ele é cercado por um conjunto de contradições e de impactos ambientais. E para tentar camuflar essas diversas externalidades negativas que emergem do seu modus operandi, o agronegócio, né, ele usa de diversas ferramentas e aparelhos ideológicos. E uma das principais ferramentas ideológicas que eu analiso é a educação. Por isso o título do trabalho, né, como a educação se torna um instrumento de naturalização e reprodução do agronegócio no Brasil. O agronegócio, em seu conjunto, ele vai abarcar as frações de classes dominantes da agropecuária patronal, os representantes do alto escalão industrial, os principais nomes do setor financeiro, e ainda conta com a proteção fornecida pelos atores dos três poderes do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, né, a sua hegemonia ela está assentada no capital político, econômico, social e simbólico desse modelo. E só o agronegócio, ele é cercado por contradições. O autor Azevedo ele vai dizer que o agronegócio produz commodities, PIB, promove a exportação, cria laços mercadológicos, enfim, uma dinâmica de caráter econômico, ou seja, né, não produz comida e saúde ao mesmo tempo, e muito menos a segurança e soberania alimentar. Então, essa construção ideológica de modelo produtivo de sucesso, na verdade, né, ela tenta ocultar o verdadeiro caráter do agronegócio, que é concentrador, predador, né, apenas para destacar o aumento da produção e da riqueza e das novas tecnologias, como enfatiza aqui o autor Fernandes. E, apesar dessa propalada, né, imagem de eficiência produtiva, né, e sucesso econômico do modelo, o cálculo da sua participação no produto interno bruto, né, no PIB, não inclui a rolagem de enormes dívidas e outros impactos como a grilagem de terra e a destruição ambiental. Se essas externalidades negativas, né, fossem internalizadas no processo, ele não seria economicamente tão vantajoso para o produtor rural e para as nações produtoras. E como já dito, né, para perenizar sua boa imagem de modelo produtivo de sucesso perante a sociedade, ele vai utilizar de diversos aparelhos ideológicos. Exclusivamente no meu trabalho eu analiso a educação. O autor Rodrigo Lamosa, ele vai dizer que a escola pública, né, tornou-se fundamental na divulgação da autoimagem construída pelo capital. Nos anos neoliberais, principalmente aqui no Brasil, no começo da década de 90, grandes corporações, empresários e representantes do capital privado passam a atacar o Estado, acusando de ser incapaz de administrar e exercer diversas funções públicas. E, segundo essa perspectiva neoliberal, a crise da educação nos países emergentes não estaria ligada apenas à falta de acesso, né, ao ensino fornecido pelo Estado, mas sim na qualidade desse ensino ofertado. E, nesse contexto, o Brasil, né, ele passava por uma crise econômica que se arrastava desde a década de 80, que, no caso, vinha desde a década de 70, né, que está ligada à crise cíclica do capital. E o país estava marcado por crise econômica, né, desigualdades, uma desigualdade social mais aguda, alta taxa de inflação, desemprego, né, e nesse contexto surgiu o discurso de responsabilidade social e sustentabilidade. E esse discurso foi aproveitado por diversas empresas do setor privado para se aproximar, né, de diversas instituições públicas, escolas, e inserirem, né, nesses espaços os seus projetos ambientais. E por que, né, o avanço do agronegócio sobre o espaço escolar? Porque a escola é um espaço estratégico, ou seja, né, a educação, além de ser responsável por transmitir os conhecimentos construídos ao longo da história da humanidade, a escola, né, ela se torna um espaço muito propício, né, para propalar diversas ideologias e visões de mundos das pessoas que controlam esse espaço. Então, se torna um campo a ser conquistado, né, e um campo para propalar diversos interesses. Então, o meu trabalho, esse trabalho exclusivo, ele vai apresentar os projetos educacionais de duas empresas, né, de nome do agronegócio, que é a Cargill, o programa Meio Ambiente nas escolas, e o DuPont Escola, né, que é um programa da empresa DuPont. E quais são os objetivos desses projetos educacionais?
primeiro, né, supervalorizar a imagem do agronegócio, depois, né, fazer uma propaganda do nome da empresa, né, tentar aliar o nome da empresa ao desenvolvimento social e econômico, convencer a opinião pública a valorizar não só a empresa, mas como o setor do agronegócio, e pressionar, né, o Estado a inserir o agronegócio como elemento estratégico no planejamento governamental. A Cargill é uma grande multinacional que monopoliza a compra, né, e o comércio de grãos, principalmente da soja. E no Brasil, ela desenvolve o programa Meio Ambiente nas Escolas, que foi criado em 2017, que atua em 28 escolas de Maringue, que é um município do estado de São Paulo, e conta com a parceria da Secretaria do Meio Ambiente e com a Secretaria da Educação da cidade, além do apoio dos educadores especializados em temas ambientais. E esses educadores, eles são inseridos no projeto político-pedagógico dessas escolas. E esse projeto, ele teve como porta de entrada nas escolas de Maringue o programa Ação Renove o Meio Ambiente, patrocinado pela marca Lisa, que é uma marca de óleo de comida, né, pertencente à Cargill. E, além das ações de conscientização ambiental, o objetivo desse programa é fazer a logística reversa de óleo, né, usado nessas nas residências dos alunos e dos pais, né, da comunidade que faz parte das escolas. E para estimular e orientar os alunos a participarem desse projeto, né, a levar o resíduo de óleo vegetal para a escola, a empresa elaborou diversos materiais informativos, como folhetos, folders, banners e faixas. E esses materiais informativos, né, além de trazer informações sobre a logística reversa do óleo, é uma forma, né, de fazer o marketing da empresa, né, e de tentar supervalorizar a imagem do agronegócio perante a sociedade. Então, esse programa, ele consegue criar um leque de relações sociais que gira em torno do nome da Cargill e da importância do agronegócio para a economia do país. Só a Cargill, como já dito, né, é uma empresa mundial relacionada à produção de grãos como a soja. E a soja é produzida em grandes propriedades de monocultura, e aqui no Brasil, né, essa prática tem avançado sobre os biomas como Cerrado e agora, mais recente, sobre Amazonas, causando diversos impactos ambientais. Então, é muito contraditório que uma empresa, né, consiga se inserir na instituição pública, né, como uma escola, conceber um projeto educacional que trate sobre boas práticas sociais ou sobre cuidados com o meio ambiente, sendo que a própria empresa, né, está envolta em diversas contradições. O Greenpeace aqui mesmo, ele traz uma reportagem que fala, né, que em 2010 diversas empresas se comprometeram, né, em não comprar nem comercializar soja produzida em países que promoviam o desmatamento, né, e a Cargill admitiu que não conseguiria cumprir essa meta de eliminar o desmatamento até 2020. Já a DuPont é uma empresa norte-americana que atua, né, na linha de produção de gêneros químicos, e no contexto de outras empresas operantes no agronegócio brasileiro, desenvolve em 2008 o seu próprio programa educacional, o DuPont Escola. E esse programa é fruto da parceria da Secretaria da Educação e empresas locais do agronegócio, e nos últimos anos, o programa ele atingiu cerca de 45 mil estudantes e 450 escolas de todo o Brasil. E como que é o modus operandi desse programa, né? Ele elabora diversos materiais didáticos, atividades lúdicas e pedagógicas, treinamentos de segurança, organização de palestra e a realização de eventos. Ademais, né, essa empresa aposta na produção de vídeos. E qual que é o conteúdo tratado, né? É voltado também para questões ambientais, de educação ambiental, né? Aborda, como, por exemplo, o uso racional de água e de energia, a importância de energias limpas e renováveis. Que só esses programas, esses materiais didáticos, né, concebidos pela DuPont, vão te tratar de forma bem rasa, né, o tema da sustentabilidade, pois não problematiza as várias facetas que tal temáticas abarca. Então, dessa forma, ao tratar das atividades socioeconômicas que degradam os biomas brasileiros, o material didático ele omite, né, que grande parte dos impactos socioambientais que ocorrem no território do Brasil emergem das práticas socioprodutivas do agronegócio. Então, ou seja, né, a DuPont é também mais uma empresa que promove um programa voltado para a educação ambiental, mas que está envolta em diversas ilegalidades. E, a título de curiosidade, né, eu trouxe uma informação aqui, que, segundo a autora Guiar, 90% do desmatamento está vinculado ao agronegócio.
e 80% dessa prática perversa, né, é motivada pela abertura de novas pastagens, e 10% restante para plantações de commodities agrícolas. E apesar, né, do seu projeto socioambiental, algumas dessas ilegalidades da empresa do Ponte, né, se tornaram temas de notícias e outros viraram até filme. O filme O Preço da Verdade, ele foi lançado em 2019 e relata uma batalha judicial que foi travada por um advogado ambiental de uma cidade do estado de West Virginia, nos Estados Unidos da América, contra a empresa do Ponte. E o que foi essa batalha judicial? A empresa, ela estava sendo acusada, né, do descarte, né, indevido, do depósito indevido de diversos produtos químicos nessa cidade. E esses produtos químicos estavam causando a contaminação de diversos recursos naturais, como o solo, a água e o ar. E isso estava levando à morte de diversos animais, né, dos fazendeiros dessa cidade. Então, é gravíssimo isso, né, essas denúncias. E qual que é a consequência, né, desses projetos educacionais do agronegócio para a educação? Assim, o ensino promovido nos espaços educacionais, sob a égide da influência dos valores superestimados pelo agronegócio, passam, né, a ser espaços mediados por interesses privados. E o centro desse processo, né, é o fator econômico, e não socioambiental, levando à perda da criticidade do processo de aprendizagem pelos alunos, que passam, né, a ser direcionados para um modelo único de sociedade. Então, no caso desses projetos, tentar valorizar, né, a imagem do agronegócio perante a sociedade e ocultar os diversos impactos sociais que ocorrem devido ao modus operandi desse modelo. E se torna, né, cada vez mais urgente, né, a realização do debate entre diferentes grupos científicos e elites sociais sobre a importância da produção produção agroecológica, ou seja, né, uma alternativa para alcançar a segurança alimentar da crescente população mundial. Pois, como a gente tem visto, né, hoje em dia nos noticiários internacional, aqui no Brasil mesmo, né, tem ocorrido os incêndios, como no Pantanal, no Amazonas, né, os incêndios na Itália, na Grécia, na Turquia. E então é preciso realmente tratar dessas temáticas, mas de formas profundas e sem ocultar, né, quem é o verdadeiro causador desses impactos, e, sobretudo, valorizar a imagem da agricultura familiar e orgânica, que são os grandes responsáveis, né, por botar os alimentos na mesa dos brasileiros e dos seres humanos, e, além disso, né, são, digamos assim, modelos que causam menos impacto ao meio ambiente. Eu fiquei com medo do tempo, assim, falei bem rápido. Eu coloquei no chat, não sei se você viu, mas você falou 13 minutos por enquanto, então você ainda tem um tempinho aí. Então, eu trouxe de forma bem breve, né, uma apresentação. A minha pesquisa perpassa por diversas temáticas, mas eu apresentei de forma breve, porque fiquei com medo de não dar tempo de apresentar certinho. Aqui já tá minhas referências. Aí eu queria só fazer uma ressalva aqui na minha pesquisa, principalmente na pesquisa de mestrado que eu estou desenvolvendo. Eu trato de dezenas de projetos educacionais do agronegócio de outras empresas, como a Syngenta, a Bunge, a Unica. Aqui no estado de Minas Gerais a gente tem a Cuchupé. Então, nesse espaço aqui que é mais curto, né, eu trouxe apenas uma fração, né, um recorte da minha pesquisa, e por mais que eu tenha falado um pouco por cima, de pressa, assim, espero que todo mundo tenha conseguido entender um pouco da minha pesquisa. E agradeço a participação, né, de ter participado desse evento, que traz bastante temática muito relevante para o contexto que a gente tem vivido, né? E fico muito feliz de estar participando. E aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado, Arlen. Bacana. Eu tenho certeza que vão surgir algumas questões aí para você. Você vai poder desdobrar um pouco mais aí o tema aí para a gente. Ok? Alessandro, o que você acha? Eu acho que é mais interessante a gente fazer as apresentações e aí abre isso, para o final, né? Melhor, né? Vamos guardar as perguntas aí. Vamos. O Arlen já tem umas 3, 4 aqui já. Show. Então agora, eu não sei se o Frederico chegou a entrar, acho que não, né? Então, Milena e Maria, né? Fiquem à vontade. Se apresentem para nós, por favor, e fiquem à vontade para apresentar. Antes de começar, eu já vou... que eu e a Maria, nós somos orientadas do professor Fred. Ele fez uma cirurgia recentemente
E aí, por isso que ele acaba não vou ter como estar aqui hoje, só para explicar. Minha câmera apareceu O agora. Fred é o Frederico? Sim. Ah, tá. Eu posso apresentar aqui? Pode. Vou colocar você como apresentador. Nem sei se precisa, viu, Pacola? Acho que o Meet é abertão assim para todo mundo, viu? Veja se você consegue, Milena, compartilhar a tela com a gente. Tá aparecendo? Tá sim, vai aparecer. Deu certo. Só coloca naquela versão de apresentação de slide, né? Tá. Sim, sim. Só. Tá carregando aqui para mim, não sei se está aparecendo já para vocês. Bora. Beleza. Pronto? Bom, me apresentar, né? Eu sou a Milena, faço mestrado em educação na UES, fiz aqui esse trabalho junto com a Maria, que também é do programa de pós-graduação da UES, só que do doutorado, e o título do nosso trabalho é Educação do Campo e BNCC, uma análise a partir das contradições existentes. E aí, importante ressaltar o cenário atual que a gente vive, que é extremamente adverso. A gente já passava por uma crise estrutural do capital e veio a pandemia, e todo o nosso contexto político atual revelam ainda mais, né, a importância da gente conhecer, né, e divulgar categorias científicas que ponham em evidência a raiz dessas problemáticas que a gente vive hoje. E a educação do campo, ela é justamente isso, né? É uma categoria que é uma proposta contra-hegemônica com o sistema atual que a gente tem hoje, e ela é uma categoria que bebe muito do leito marxista, né, do materialismo histórico dialético, construído por Marx e Engels e continuado por outros autores, e é uma categoria que ela nasce das lutas do campo, né, nas lutas dos sujeitos do campo pelos seus direitos de viver, pelos seus direitos básicos, e por isso ela se encontra nessa tríade, que é o campo, as políticas públicas e a educação. O campo, por ser justamente o território de onde essa categoria emerge, né? As políticas públicas, por ser uma categoria que defende a educação pública, e a educação, por ser um complexo que constitui a nossa formação humana, né? Sem a educação, quem seríamos? Então, ao que a apresentação anterior do companheiro colocou, sobre essa disputa ideológica que acontece no campo. E a educação do campo, ela propõe uma forma, um conteúdo e os sujeitos envolvidos, que devem ser justamente os sujeitos do campo, né, os camponeses, a classe trabalhadora. Então, esses devem ser os sujeitos protagonistas nessa perspectiva de emancipação desses sujeitos, né? E aí, justamente nessa questão da disputa ideológica, a gente coloca essa questão aqui. Quais os pressupostos impostos pela classe dominante para a educação básica no Brasil, em contrapartida com os pressupostos da educação do campo? O nosso objetivo vai se basear nessa questão, e a nossa pesquisa aconteceu através de uma análise bibliográfica, através de trabalhos que já tem na literatura e documental com a análise de PPPs, né, de projetos políticos pedagógicos de escolas do campo no Ceará, em especial as 4 primeiras escolas que surgiram aqui no estado, e do documento nacional, né? Então, a gente buscou compreender as contraposições entre os fundamentos que estão na base nacional comum curricular e na proposta pedagógica dessas escolas do campo do Ceará. Sobre os fundamentos pedagógicos dessas escolas, que a gente utilizou autores que têm uma grande produção já na educação do campo, Arroio, Acaldarte, Frigoto, e eles colocam a educação do campo num projeto de educação omnilateral, que
visa as diversas dimensões da formação humana, na praxis social, no embate com a visão liberal e no acúmulo de uma dimensão formativa que vá para um trabalho não alienado, né? Um trabalho livre. E muito disso vem dessa base, né? Desse leito que a educação do campo vem, que é do marxismo. E a educação do campo, ela vai considerar a educação, o papel da educação e da escola na formação humana a partir da apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Né? Que esses conhecimentos, historicamente, eles são negados à classe trabalhadora e a educação do campo se propõe a socializar, né? Que esses conhecimentos eles sejam socializados. E aqui é uma citação que tem nesses PPPs das escolas, que é: ao agir transformando o mundo, o ser humano ele vai se construindo. Portanto, a base da formação humana está na produção material de sua existência, que é o trabalho, a cultura e a luta social. Esses três vão ser as três principais matrizes pedagógicas, as matrizes de formação humana que os PPPs vão trabalhar. A luta social, porque sem ela, provavelmente nem os assentamentos que as escolas existem, nem as escolas existiriam, né? Então, somente através da organização coletiva, solidária e cooperativa, os sujeitos do campo, os camponeses, se fortalecem a fim de ter seus direitos básicos garantidos. A cultura, né, pois a educação do campo, ela se fundamenta no modo de vida dos camponeses, nas suas práticas, nas suas místicas, nas suas religiosidades, nas suas artes, entre os outros elementos que constituem o viver do camponês. E o trabalho também, que é uma categoria fundamental, pois é a partir do trabalho que o ser humano se diferencia das outras espécies, né? Através da prévia ideação do trabalho que o ser humano ele se cria, né? Enquanto criativo. Então, as escolas do campo, elas vão procurar se apropriar da potencialidade do trabalho enquanto princípio educativo, pois é pelo trabalho que o educando ele produz conhecimento, ele cria habilidades e forma sua consciência. E aqui a Maria agora vai dar continuidade. A gente está dividindo a apresentação. Boa tarde, dá para me ouvir? Tá sim. Sim, sim. Eu sou a Maria Aides, como a Milena falou. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação lá da Universidade Estadual do Ceará. Sou pedagoga também. Eu vou só pontuar uma coisa antes de dar continuidade à apresentação do trabalho, mas que tem relação ao nosso trabalho, né? Milena e eu fazemos parte de um grupo, né, de pesquisa na UES, que é o GPOST, e dentro do GPOST nós temos o GCampo, que é um grupo de pesquisa que tem 2 pesquisas financiadas, que tem como objetivo analisar a política de formação de professores que estão nessas escolas do campo aqui no Ceará. Então, desde 2018, nós pesquisamos nessas escolas que estão localizadas em áreas de assentamento da reforma agrária. E são escolas que são cogeridas, né? Tem uma gestão que é dividida entre o setor de educação do MST e o Estado, né? A Secretaria Estadual de Educação aqui do Ceará. E aí já há um impasse, né? Como é que essas duas instâncias, digamos assim, né? Os movimentos sociais, juntamente com o órgão que representa o Estado, conseguem dialogar e fazer acontecer a escola do campo, né? E aí, a partir de algumas questões que emergiram dessas nossas pesquisas, Milena e eu ficamos conversando, né, Milena? E aí a gente pensou, nossa, como é que uma proposta de um documento, né, que é orientador do currículo, ele vai chegar na escola do campo que já tem o seu próprio currículo, que já é diferente do currículo da escola regular, né, da escola urbana, digamos assim, né, mas também existem escolas no campo que já tem esse currículo, que apenas traz esse currículo da educação da escola urbana, né. E aí a gente pensou como é que isso vai ser efetivado na prática. E aí a gente aproveitou, né, e pensou assim, vamos aprofundar um pouco essas nossas angústias e tentar aqui escrever um artigo e dialogar, né, no evento a partir dessas nossas impressões iniciais, né. E aí a Milena já apresentou aí, né, o que a gente tem de matrizes pedagógicas, matrizes formativas nas escolas do campo.
Então, essas escolas do campo têm um projeto político-pedagógico próprio, que foi elaborado pela comunidade escolar, né, juntamente com as pessoas que ajudaram a construir tanto o assentamento quanto a escola. Então, desde 2011, né, esse PPP ele vem sendo efetivado nas escolas do campo. E aí, a partir dos primeiros diálogos, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular, e agora, com a tentativa de implementação do novo ensino médio, essas discussões sobre a BNCC, elas vêm forte dentro da escola, né? Apesar de que toda a parte de formação continuada dos professores é realizado pelo setor de educação do MST, mas tem, obviamente, uma cobrança para que a escola se adeque, né, a essas orientações. E aí, o que a gente tem como pressupostos educacionais da BNCC, né? Aí aqui a gente trouxe no slide algumas considerações, né? Primeiro que é um documento que ele é norteador dos conhecimentos básicos, né, que são tidos como essenciais para a aprendizagem das crianças e dos adolescentes, né, que vai, então, desde a educação infantil até o ensino médio. Foi construído por diversos setores da sociedade, mas representa aí uma disputa de concepções, né, pedagógicas. A gente teve, inclusive, aí um movimento pela base, né, que traz essas concepções e também traz essas divergências, né? Mas se baseou de maneira essencial, né, nas competências e habilidades. E aí a gente já vê aqui que há uma contradição entre os pressupostos da BNCC e os pressupostos das escolas do campo, né, do que está no PPP das escolas do campo. A gente também considera que a BNCC ela tem uma fundamentação nos movimentos, né, dos pioneiros da educação nova. Então, tem essa concepção da pedagogia nova, né, o que diferencia muito da concepção a partir dos estudos da pedagogia socialista, que é o que as escolas do campo têm trazido como concepção também, né, além de Paulo Freire e outros autores, mas sempre nessa perspectiva mais crítica, né? Pode passar, Milena, por favor? Tá. Já estou quase concluindo. E aí a gente traz no último tópico do nosso artigo, né, o ensaio de uma crítica, né, de uma tentativa de uma crítica dessa conciliação entre a BNCC e o projeto de educação do campo, né? E aí a gente traz que os PPPs das escolas do campus, eles possuem matrizes formativas que têm um apoio teórico na perspectiva crítica de sociedade, de homem e de educação, diferentemente da BNCC, né? Já a BNCC, ela possui um fundamento na pedagogia das competências, adota uma concepção neoliberal de educação integral. Então, tem uma coisa que é interessante, que na BNCC aparecem algumas concepções não, vamos dizer assim, também não são categorias. Alguns conceitos que se assemelham aos conceitos que aparecem no PPP, como, por exemplo, de educação integral, mas numa perspectiva totalmente diferente, né? Além de possuir uma heterogeneidade teórica que torna confusa a sua concepção. Então, a gente compreende, né, que há uma disputa entre os interesses dos movimentos sociais do campo e os interesses do Estado, no que diz respeito à educação dos filhos dos trabalhadores no campo e na cidade. Né? Uma coisa interessante é que aqui no estado do Ceará, um apoio, né, que o Estado garante para as escolas do campo é a contratação de pessoal para que ajude na implementação da BNCC, ou, aliás, na implementação do PPP. Mas olhem bem, na chamada pública para contratar esse pessoal, né, que eles chamam de professores formadores, para ajudar na implementação do PPP, tem uma cláusula dizendo que nas atividades, né, obrigatórias desse pessoal, eles vão ajudar na implementação também da BNCC. Então, já tem uma concepção ali pré-estabelecida que vai ajudar a implementar o PPP da escola, que é próprio da escola, mas também a trazer as concepções da BNCC para a educação do campo. Como considerações finais, né? A gente aponta, né, a partir da nossa análise, né, a necessidade de aprofundar esses estudos. Como eu disse, a gente começou a dialogar sobre isso, né? E aí a gente tem a intenção de captar como é que essa tentativa de implementação, tanto do PPP da Escola do Campo, que é novo, né, quanto da BNCC, ele vai acontecer ali no chão da escola. Como é que essas contradições elas são estabelecidas no cotidiano escolar, né?
A gente considera também que a implementação da BNCC e do novo ensino médio representa mais uma ofensiva do capital à escola pública, e aqui eu considero também que a educação do campo, que vem sofrendo diversas perdas, né, com esse governo. Entretanto, né, diferente do que ocorre em escolas totalmente geridas pelo Estado, nas escolas do campo essas decisões verticalizadas não são aceitas sem um processo longo de reflexão e discussões, que a gente também percebeu, né, Milena, que isso vem ocorrendo nas escolas do campo. Os professores não aceitam essas tentativas de implementação da BNCC sem um diálogo, né, sem dizer assim, olha, o que a gente vai perder do nosso PPP ao implementar essas considerações, né? Uma coisa interessante que eu acho que se relaciona com o que o Arlen apresentou no trabalho dele é que na BNCC tem uma concepção de educação ambiental, né? Educação socioambiental. Na escola do campo, ele já tem um processo longo de desenvolvimento de uma concepção agroecológica, né? Tanto dentro da escola quanto na comunidade. E aí eles tentam mudar o nome, né? Para tentar mudar o nome do que já vem ocorrendo para dizer que está fazendo de acordo com a BNCC. Então, não é educação ambiental, é agroecologia mesmo, né? Mas eles querem que coloque o nome de educação ambiental. Não há condição, né? Conciliação quando a intenção é o esvaziamento e a defasagem dos conteúdos das escolas públicas. Eu acho que a gente encerra aqui com essa consideração. Muito obrigada. E aqui as nossas referências, rapidamente. Uhum. E é isso. Vou parar aqui a apresentação. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado, Maria, pela apresentação. Bom, como a gente soube, né, que o professor, o Fred, né, está em recuperação, não vai poder comparecer, eu acho que a gente já pode partir para as perguntas, né, para os questionamentos. A gente vai acabar bem mais cedo do que o nosso teto, que era 6 horas, por conta de serem apenas 2 apresentações, e também temos, mas a gente tem um tempo suficiente, mais do que suficiente para as questões, né? Então, fiquem à vontade, eu tenho algumas questões aqui, mas eu vou deixar, caso vocês queiram começar com os questionamentos aí, fiquem à vontade. Alessandro? Acho que vamos deixar fora os coordenadores aqui, né? Quem quiser questionar primeiro, ou perguntar, ou comentar. Senão eu já começo, já que eu sou meio carudo, mas eu acho que é bom. Eu queria fazer uma ressalva. Eu achei muito interessante o trabalho das companheiras que foi apresentado, porque é muito parecido com o meu. O meu trabalho, na minha dissertação de mestrado, a gente estuda bastante EPT, né? A importância da formação homolateral dos sujeitos sociais. E a minha pesquisa específica, por mais que eu trate de diversos programas educacionais de diversas empresas, o meu objeto de estudo é minha própria instituição, que é o IFSU de Minas. Eu analiso, né, o projeto político-pedagógico do curso de técnica em agropecuária do sul de Minas Gerais, de 3 campos. E a minha pesquisa é bem parecida. Como que eu faço a minha pesquisa? Uma das coisas principais é analisar o projeto político-pedagógico dos cursos, né? Eu vou ver os ementários do projeto político-pedagógico, os saberes, né? Se eles contemplam realmente a formação de um indivíduo não só apto para atuar, né, nesse novo modelo de agropecuária que é o agronegócio, se ele também vai contemplar a formação de um indivíduo que vai atender as demandas regionais, que é a agricultura familiar. Porque no sul de Minas Gerais, 84% das propriedades rurais são da agricultura familiar. E a outra coisa que eu faço na minha pesquisa é analisar os eventos. Eu fiz um recorte, eu peguei todos os eventos que acontecem nos institutos federais de 2010 a 2020, né? Aí eu vejo o que são esses eventos, de que tratam, né? Por quem são patrocinados, e vejo se esses eventos também contribuem para fortalecer a imagem da agricultura familiar ou do agronegócio. E você acha umas coisas assustadoras, por exemplo, projetos educacionais, por exemplo, assim, a Semana do Meio Ambiente,
o programa é patrocinado pela Syngenta, sendo que a Syngenta tá envolta em, por exemplo, assassinato em campo, por exemplo, coisa do tipo assim, sabe? É o cara que vai fazer uma palestra e o tema da palestra é o agronegócio é sustentável. E outra coisa que eu faço na minha pesquisa também, eu analiso a formação de todos os professores do curso técnico agropecuária, eu vejo onde que eles se formaram, né, em sua linha de pesquisa. Aí eu vou fazer um quadro geral, né, se as pesquisas desenvolvidas no campo, elas são realmente para atender a agricultura familiar ou se está voltado para atender o agronegócio. Então, é uma pesquisa muito ampla, assim, muito complexa, ela passa por diversas temáticas, mas eu achei bem interessante a forma que as colegas exploraram bastante o PPC e queria parabenizar elas. Fiquei bem feliz de ter ouvido o trabalho delas, a explanação delas. Olha, posso fazer uma pergunta para você, então, bem direta? Uma coisa assim, que você falou meio rápido assim, eu queria só ouvir um pouquinho mais sobre a questão das externalidades do que você falou, né? Que se o agronegócio contasse com as externalidades, ele não seria sustentável e tal. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, é por causa que no espaço, né, não dá para a gente debater profundo. Nas minhas pesquisas eu vim trazendo diversos dados, né, de diversas agências, principalmente do IBGE, que vem contradizer essa imagem, né, que o agronegócio quer vender, que ele é sustentável e eficiente. O agronegócio no país, ele assumiu, né, uma qualificação de que ele engloba diversas cadeias. E por causa dessas cadeias que ele engloba, ele quer colocar tudo dentro do sistema, né, como se ele fosse responsável por tudo que é produzido. E aí pega tudo que é produzido antes da produção agropecuária, que são os insumos, né, tudo que é produzido dentro da fazenda, e depois todos os processos de processo, transporte e revenda desses produtos. Só nesse processo tem muitos atores e muitos setores que não estão inseridos, por exemplo, dentro do agronegócio. E se a gente for pegar e tirando, né, quem realmente participa desse modelo patronal, o número de contribuição do agronegócio para o PIB realmente não é aquilo que eles dizem, né? E tem outras contradições, por exemplo, o agronegócio não é responsável exclusivamente ele produz commodities, né? Ele não produz alimentos que vai para a mesa do brasileiro. Por exemplo, a soja, né? 85% da soja, praticamente ela vira ração para animal, 70% da soja brasileira é exportada para fora. Então, é cercado por contradições. E nesse processo, né, cada vez mais, ainda ele não preza, né, praticamente pela conservação dos recursos nacionais. Ele agride muito os sistemas ambientais. Então, é cercado por contradições. O espaço é muito curto. Eu não trouxe diversos dados, né, mas a minha pesquisa é recheada desses dados e desses informativos. Queria fazer uma pergunta. Na verdade, essa pergunta ela é para ambos, né, para os dois trabalhos. E fica, assim, claro na apresentação de vocês que o que a gente está observando é um avanço do capital sobre a educação, um avanço ainda maior do que aquele que a gente já constata, né? Então, no caso, curioso, né, que no caso dos institutos federais, no caso da educação do campo, a gente tem no Brasil modelos que são contra-hegemônicos, ambos são contra-hegemônicos. A educação do campo com esse viés já materialista, né? E o Instituto Federal, que tem uma perspectiva também de uma educação aliada à praxis. E eu queria, assim, que vocês comentassem um pouco como que esse avanço, para além do currículo, ele acaba aparecendo. Vocês acabaram falando em alguns momentos, o Arlen agora comentou na fala dele, né? Então eu pesquiso lá os eventos, né, do IF. Então, assim, provavelmente estamos falando de extensão. E aí, como que nesses eventos você tem a introdução
dessa perspectiva ideológica do agronegócio, né, do agronegócio como sustentável e outras perspectivas ideológicas, e isso acontece não necessariamente por uma reforma do currículo, mas é a ocupação, né, sem que necessariamente a gente precise passar, esses setores precisem fazer uma reforma, uma reforma não, né? Uma contra-reforma do currículo ou dos PPPs. Porque ficou claro, né, assim, como que há o processo de fazer essa contra-reforma. E isso acontece também de modo complementar, sem a necessidade de fazer essa contra-reforma, né? Então, eu queria, se vocês pudessem comentar, já que o Arlen falou e já que vocês também estão mais familiarizadas com o PPP e a própria educação do campo, que é algo que, para mim, assim, eu não tenho tanta proximidade, não tenho tanto conhecimento sobre isso, queria que vocês pudessem comentar como vocês veem isso, né, essas práticas acontecendo. As mulheres na frente. Eu não vou ligar aqui minha câmera, gente, porque eu tô aqui com meu filho. Ele acordou agora. Ele tá aqui assistindo o Bob Esponja. Vou comentar aqui de do que eu tenho conhecimento, né? A partir da experiência aqui das escolas do campo do Ceará. Existem escolas, né, que estão em áreas que são áreas que são muito disputadas pelo agronegócio. Por exemplo, a Chapada do Apodi, né? É uma área que é irrigada, então tem todo um processo de disputa, porque tem assentamento que está próximo dessas áreas que são irrigadas, e aí o agronegócio vem forte, né? Inclusive, alunos do ensino médio, às vezes, deixam de frequentar a escola para ocupar cargos assim, né, gente? Cargos não. Ocupar subempregos nessas fazendas, né? Para ganhar, assim, uma quantia quase que irrisória. E aí a gente também vê que dentro da escola em si, né, tem algumas questões que vão emergindo, por exemplo, que já tem na escola urbana e que chega na escola do campo, que são as competências socioemocionais, né? A gente tem o professor diretor de turma, que dentro do professor diretor de turma desse projeto, né, também tem a questão das competências socioemocionais e que é financiado pelo Unibanco, pelo Instituto Unibanco. Dentro da Secretaria Estadual de Educação aqui do Ceará, a gente tem uma pessoa que é como se fosse um assessor do Instituto Unibanco, que trabalha assessorando a implementação desse projeto nas escolas profissionalizantes, nas escolas regulares, nas escolas do campo. Não sei como está a situação nas escolas quilombolas e nas escolas indígenas, mas aqui no Ceará a gente tem uma quantidade significativa de escolas indígenas e quilombolas também. Então, a gente vê esse avanço, né, dentro das escolas, e às vezes parece que é uma coisa que chega, assim, uma novidade, né? Olha que legal, chegou, vai trabalhar as competências socioemocionais, é tão importante, porque a gente está tendo aí um momento histórico em que adolescentes têm desenvolvido problemas psicológicos e tal, toda aquela questão que a gente já sabe, né? Mas que, na prática, né, isso vai significar uma perda significativa no conteúdo, né? Então, o conteúdo vai sendo tirado de foco. Então, vão sendo inseridas outras questões na escola que, às vezes, não são questões educacionais. E aí, o que é fundamental da escola é deixado de lado. E aí a gente pensa, nossa, mas isso está ajudando os alunos. Mas aí, lá na frente, a gente vai ver esses conteúdos. Porque na escola privada, o conteúdo é muito além, gente. É muito além do que é trabalhado na escola pública. Você pega um aluno de educação que aqui no Ceará, né, na escola grande, por exemplo, Farias Brito,
Um menino de 13 anos que passou no curso de administração da Universidade Estadual do Ceará em primeiro lugar. 13 anos. Eu com 13 anos, gente, pelo amor de Deus. Então, são coisas assim que a gente vai pensando, né? Como é que isso vai chegando na escola pública. E nesse contexto da pandemia, assim, teve eu acho que os professores das escolas do campo, eles estão, assim, exauridos. Tem escola do campo aqui que tem rádio comunitária. Então, para tentar chegar aos alunos, eles têm utilizado a rádio comunitária, porque a internet tem um sinal péssimo, né, no campo. Então, eles têm utilizado dessas rádios comunitárias. Então, o professor tem que se deslocar até a escola para poder conseguir dar aula através da rádio. Então, assim, eles estão se desdobrando para que os alunos consigam ter acesso aos conteúdos, né? Então, são algumas questões assim que eu tenho visualizado, né, nesses nossos estudos sobre as escolas do campo. Deixo aí o microfone para quem quiser mais complementar. Eu queria fazer uma contribuição também com isso. O professor Marco Antônio perguntou, né, como seria, então, essa proposta, né, contra esse avanço do agronegócio, sem que ele consiga, por exemplo, modificar, sei lá, alguma lei, né, dentro da educação. Na minha pesquisa, eu analiso também como é que se deu esse processo de modernização da agropecuária no Brasil, que veio consolidar o agronegócio como modelo hegemônico. Então, uma das respostas para isso é o próprio processo histórico, né, que aconteceu, que veio fazer com que o agronegócio ele conseguisse abarcar dentro da sua estrutura um poderoso aparato político, midiático e econômico. Tem uma frase minha aqui, né, que o patronato rural no Brasil é bem mais que uma simples agremiação de ruralistas e empresários, em sim uma composição intersetorial com forte caráter político, bem organizado e institucionalizado. Ou seja, né, através da influência econômica que eles alcançaram ao longo dos anos, eles começaram a pressionar o Estado, né, e muitos dos seus representantes estão inseridos dentro do Estado distrito, né? Você pega, por exemplo, aí a frente parlamentar, né, a bancada ruralista, 76% dos representantes no Congresso. Então, eles são responsáveis praticamente por tomar diversas decisões que acontecem no nosso país. Um exemplo disso foi o que aconteceu em 2016, né? Então, é uma coisa histórica, né? Então, todo mundo tem essa... a gente vê umas propagandas midiáticas, principalmente, por exemplo, você pega uma grande emissora que é a Globo, e passa direto, o agro é pop, o agro é técnico, aí você vai pesquisar em revistas, em sites, né? Como que enfatiza, né? Como que o agronegócio, ele envolve, né? Um retorno financeiro muito grande para os produtores, mas esse retorno, ele vem só para uma pequena elite, ele não vem para toda a sociedade. Então, diversas pessoas, diversos alunos, né, sonham, né, um dia, eu vou formar em técnico em agropecuária, engenheiro agronômico, né, e vou conseguir inserir dentro dessa cadeia e vou ter, né, um sucesso econômico, né. Então, é um processo, né, que vem desenvolvendo, que envolve capital político, né, econômico, cultural e simbólico, né, desse modelo. Por isso que ele consegue inserir em diversas esferas sociais e criar, né, esse imaginário coletivo, né, que consegue, digamos assim, ocultar esse lado meio, digamos assim, perverso dele, né, só para enfatizar um possível lado positivo. É mais ou menos isso. Eu acho que é interessante, né, os dois trabalhos, né, como o Marcos falou, né, lidam com uma das facetas, né, da luta ideológica, né, na verdade, assim, de um lado você tem a fração do agronegócio, né, que veio sendo beneficiada aí ao longo dos anos 90, 2000, né, por todos os governos, a direita e a esquerda, né, ao mesmo tempo que a indústria vai sendo, né, desmontada, e o capital financeiro, lógico, vai, né, estruturando todos eles, né? E aí, como o Arlen, por exemplo, usou o Lamoza, né, como uma das referências, né, o Rodrigo Lamoza, né, que usa o referencial gramsciano, né, então, assim, realmente
trata-se de uma luta ideológica, né? Mas no sentido, não no sentido do senso comum, né, da ideologia, mas no sentido de que a ideologia, ela é materializada, né, em instituições, e ela organiza a vida, né, embora, enfim, bom, isso é outra discussão, mas não no sentido só de ideia, mas no sentido de que a ideologia realmente, ela estrutura, né, essas relações, né, e então eu vejo, por exemplo, no Paraná tem o programa Agrinho, por exemplo, se vocês procurarem aí, para quem estuda isso, o programa Agrinho, né, no Paraná é muito forte, né, não sei se é só no Paraná, mas aqui nós temos muitos estudos, né, sobre esse programa, no nosso programa tem já dissertação sobre isso, né. Eu mesmo mostrei para o Guilherme lá, fiz um pequeno estudo lá em 2009 sobre o Instituto Souza Cruz, né, que tem um programa de empreendedorismo para o jovem do campo também, que eu acho que é uma outra categoria também que vai ir adentrando, né, como a Maria falou, né, das competências socioemocionais, né, enfim. Então, assim, é interessante e o agronegócio como fração de classe na luta hegemônica, né, usa o aparelho escolar justamente para universalizar a sua ideia, né, de mundo, né, de tudo, né. E aí eu queria só fazer um comentário em relação ao trabalho da Maria e da Milena, a partir de uma ideia da própria Rosalda, que ela colocou aqui no chat, né. Ela falou que é importante, né, a realização de projetos acadêmicos comunitários em, para e com a comunidade, desde a sua realidade, né. E, quer dizer, eu acho que quando se trata dessa luta ideológica, por exemplo, né, a gente fica pensando em termos culturais, como se contrapor, né, ao avanço do capital sobre a cultura, né. E aí elas colocam, né, vocês colocam, para mim sempre é uma discussão assim que eu fico, de um lado você tem entre o tripé da luta, né, da educação do campo, que é a luta social, a cultura e o trabalho, né, e aí quando você põe o tripé da cultura, você parte da cultura, né, dos povos, você parte da cultura do campo, mas ao mesmo tempo como premissa, né, como premissa filosófica, se fala de que a escola do campo tem que socializar os conhecimentos construídos pela humanidade. Aí eu sempre fico com essa discussão, né, quer dizer, o que é a humanidade, né, porque essa discussão não existe em país nenhum, é só no Brasil mesmo que se fala essa frase, né, socializar conhecimento produzido pela humanidade. Porque, na verdade, o que é isso, né? O que é essa tal humanidade? Né, se a humanidade, na verdade, tudo que se fala dessa tal humanidade é a humanidade capitalista, né? E aí a gente fala assim, bom, então fica essa contraposição sempre, né? Que para mim é sempre muito relevante pensar assim, né? Quer dizer, que conteúdo realmente é importante para a formação de um ser humano anticapitalista, né? Então, quer dizer, eu vou naquela linha, né? O proletariado tem que ser mais cientista que o cientista, tem que conhecer mais a ciência que a burguesia, tem que conhecer mais tecnologia do que a burguesia. Ou então, eu vou por um outro caminho, que é o caminho que a Rosalda coloca ali, né? E que tantos outros movimentos, os zapatistas, o próprio MST, né? Quer dizer, que é valorizar outros conhecimentos, romper com essa lógica universalista, né? Então, eu sempre acho que a educação do campo, ela se encontra sempre nessa discussão, para mim, assim, que é muito, muito relevante, né? Quer dizer, se a gente organizar a escola do campo com esse mesmo princípio vamos dizer assim, na escola do campo tem que socializar esses conhecimentos que a burguesia sempre disse que é o mais importante. Quer dizer, quem que diz que é o mais importante? Né? Esse tal conhecimento historicamente acumulado pela humanidade despreza a África, despreza a América Latina, despreza a Ásia, despreza o negro, despreza a mulher. E esse conhecimento é o quê? É um conhecimento masculino, branco, né? Quer dizer, esse é o conhecimento que a escola tem que socializar, né? Então, assim, é uma disputa. Eu sou daqueles que acho que
para lutar contra o capital, a gente não tem que ser mais capitalista que o capital, não tem que ser, tem que ir por outro lado, né? Tem que dar um drible da vaca, né? Como diz aqui, né? E ir por outro lado, né? Os zapatistas, por exemplo, eles não tratam da ideia de construir um outro mundo, né? Ao fazer o movimento, ao se levantar no 1º de janeiro de 94, o que eles fizeram? Eles, no próprio território que eles né, conquistaram, eles já produziram a sua própria escola com seus próprios conteúdos, da sua própria forma, seus próprios hospitais com suas próprias formas alternativas de saúde, né? E quando você entra num acampamento do MST, um acampamento, não um assentamento, né? Ali também você tem uma mesma outra forma de produzir o mundo e tal, que às vezes também, na passagem do acampamento para o assentamento, tem essa quebra, né? Vamos dizer assim, que é um outro desafio também que já é histórico, né? No movimento também, enfim. Mas é bem interessante, né? Porque e aí a gente vê a luta da BNCC, e aí eu acho que vocês trazem uma questão que eu acho que vai dar muito pano para manga, né? Muito legal, assim, acho que dá uma bela numa pesquisa mesmo, né, de doutorado, assim, quer dizer, como que a BNCC vai ser, como se diz, ela vai ser, até escrito, como a BNCC vai ser recepcionada nas escolas do campo, né, não sei se foi a Maria, acho que foi a Maria que falou, na parte dela, que eu achei genial, assim, né, quer dizer, ou foi não lembro se foi a Milena, enfim, uma das duas que falou, né, de que a escola do campo não é uma escola totalmente estatal, né, ela tem também a presença do movimento social, né, e aí tem essa diferença, isso é genial, né, e eu acho que é por aí que a luta acontece, né, eu acho que o MST é um farol, assim, né, nessa disputa aí, mas enfim, eu queria fazer só esse comentário, já falei demais, né? Falou demais nada. Reflexões importantíssimas. Eu estava pensando nessa questão da fração, né, do agronegócio, porque, de certa forma, converge com a minha pesquisa isso, né, pesquiso correlação de forças, conjuntura atual, e, bom, depois eu vou ter mais uma pergunta, mas eu queria deixar em aberto para quem quiser comentar a fala do Alessandro, e também, se alguém quiser fazer pergunta, gente, o pessoal que está como ouvinte, fiquem à vontade, tá? Podem participar, fiquem à vontade para fazer questões. Se vocês quiserem comentar a fala do Alessandro, fiquem à vontade também. Não só sobre essa questão dos conhecimentos historicamente produzidos, é que esse é um conceito que, na verdade, ele é muito elaborado pelo Saviani, né? O Saviani, que ele fala muito isso, mas realmente tem essa problemática, né? Que conhecimento é esse, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, não, eu acho que esse conhecimento, ele é importante, ele precisa ser socializado, porque, historicamente, ele foi negado, entendeu? E o Saviani, ele traz esse conceito de clássico, né? Que clássico não necessariamente por ser melhor, mas clássico porque é aquele conhecimento que perpassa histórias, né? Que perpassa o tempo histórico. Mas, ao mesmo tempo, também tem isso, né? De ser o conhecimento que foi produzido por homens, que é um conhecimento eurocentrado, né? Por brancos, tem tudo isso. E tem conhecimentos que, às vezes, são produzidos por mulheres, mas foram renegados, assim, e homens colocaram lá seu nome. Então, tudo isso... Mas eu considero que a gente centrar no conhecimento, né, ao contrário do que vem a pedagogia nova, que é justamente eles têm uma certa distorção, né? No estudo, eu acho que reforçar a importância dos conhecimentos, principalmente nesse momento agora, né, que a BNCC traz essa pedagogia das competências das habilidades. A gente está nadando contra a maré, né? Mas
concordo também muito do que você colocou. Eu não vou conseguir não fazer uma pergunta, na verdade, um comentário. Bom, boa tarde, primeiro, parabéns aí à Milena e à Maria e o Arlen, né, que apresentaram. Muito interessantes trabalhos, temáticas bem provocativas. Não sou um estudioso de educação do campo também, mas acompanho bastante as discussões da BNCC e, de certa forma, o debate vai provocando a gente a colocar algumas questões também. Em relação ao que o Alessandro falou, eu concordo, acredito muito que a gente precisa aprender ainda, no âmbito da própria pesquisa em educação, a desenvolver mais o conceito de insurgência como princípio educativo, sabe? Mas é esse sentido mesmo, de entender as contradições do que é esse saber humanamente produzido aí ao longo da história, mas também desses outros conhecimentos. Mas o que eu ia comentar, falar com as meninas que apresentaram sobre a questão da BNCC, é assim, eu acompanho uma discussão e aí a gente percebe que essa questão da competenciabilidade, ela vem se arrastando na educação desde a década de 70, não é? Então, assim, o que houve de 2016 para cá foi essa aceleração desse processo de neoliberalização, como vocês colocaram. Mas aí, por exemplo, eu não vi vocês falando, mas eu acho que é um caminho interessante, se vocês forem continuar tratando disso, que é quando vocês falam da forma como a BNCC chega na escola, nos projetos político-pedagógicos, e o caminho, eu acho interessante da gente seguir para fazer essa discussão é pela Lei 13.415, pela centralidade, pela legalidade jurídica que a lei dá para a BNCC. E aí, até um certo tempo, eu pensava assim, bom, então a BNCC ela se torna maior do que a própria educação brasileira, porque tudo gira em torno dela. Financiamento, currículo, formação de professores, tudo termina num fim, BNCC, tudo gira em torno disso. Mas lendo a proposta de referencial curricular do Paraná, que está em discussão aqui agora, no observatório o pessoal está discutindo bastante, a gente tem percebido que a BNCC, da forma como ela está estruturada, ela dá legitimidade para os estados depois fazer, inclusive, as modalidades e especificidades da educação do estado também se centrarem na BNCC. Então, escolas quilombolas, escolas do campo, educação indígena, pelo menos aqui no estado do Paraná, a partir de agora, tem uma mediação do Estado muito forte para que se incorpore isso nos seus currículos, nos seus projetos político-pedagógicos. E aí, qual que é a alternativa, né, que tem sido colocado para lidar com todo esse problema? Aqui no âmbito do Paraná é, a princípio, a revogação temporária da proposta da deliberação da resolução aqui, de implementação da BNCC. No entanto, a princípio, a luta a maior prazo é pela revogação da Lei 13.415, porque como ela é uma lei que foi aprovada via medida provisória, naquele contexto lá das ocupações em 2016, ela altera a LDB, então você acaba meio que no âmbito do ensino médio, principalmente, não tendo muito para onde correr, você precisa incorporar o artigo 35A, você não tem o que fazer. Então, é só uma consideração aí a respeito dessa questão mais jurídica. Não, só para acrescentar, então, sobre esse processo da implementação da BNCC, as escolas do campo aqui do Ceará, eles começaram a fazer esse debate em 2019. Então, eles começaram a debater como seria esse processo, já tanto em semana pedagógica, que eles reúnem todas as escolas do campo que tem essa colaboração do MST, eles fazem, todo início de ano tem essa semana pedagógica. E também eles fazem encontros de polo, que são formações com escolas que estão mais próximas, estão na mesma região. Então, em 2019, eles começaram
esse processo, só que com a pandemia, meio que estagnou, né, esse debate, e aí está se arrastando até então, mas aí a gente vai continuar acompanhando para ver como é que vai ser, mas os professores, eles, como até a Maria colocou, né, no momento que ela falou, os professores, eles não aceitavam, assim, só, vai ser isso e pronto, não. Eles se preocupavam muito em como manter a proposta das escolas, né, como manter, que nas escolas do campo aqui no estado, eles têm 3 componentes curriculares integradores, que se relacionam ao trabalho, à pesquisa e à prática social. E aí, como que eles iam manter, né, esses componentes curriculares integradores e ainda, porque a parte diversificada do currículo deles era essa, e era meio que, apesar de ser uma parte diversificada, obrigatória, né, porque todos os alunos cursavam. E aí, como é que eles iam manter esses componentes, mais um outro curso, né, um curso profissionalizante, e aí eles estavam debatendo também cursos profissionalizantes que eles teriam que colocar na grade curricular por conta disso. E aí, na escola que eu participei, assim, que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né, na época, eles estavam com planos de fazer 2 cursos, que era um sobre agroecologia e outro sobre economia solidária. E aí, mais meio que estagnou esse processo, né, por conta da pandemia. Aí, só compartilhando aqui com vocês. Fica à vontade, Maria, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o Warlen, né? Warlen, já que ele trabalha com o Instituto Federal, né? E aí eu tenho uma dúvida meio que pessoal, sabe? Eu sou da região de Iguatu, que é uma região aqui do Centro-Sul, né, do Ceará, e tenho vários primos, familiares que fizeram técnico em agropecuária, né? E aí eu percebi, né, a partir da formação deles, que o Instituto Federal tem uma formação realmente bem voltada, no caso aqui do Ceará, né? Bem voltada para o agronegócio. E aí, essas pessoas, quando chegavam, por exemplo, nas comunidades, né? Meus avós moram em sítios, né? No interior do Ceará. Quando eles chegavam lá, eles não conseguiam colocar em prática o que tinham aprendido no curso de técnico em agropecuária, porque era tudo baseado em grandes produções, né? No uso de agrotóxicos, né? De grande maquinário. Então, quando eles chegavam numa pequena propriedade, eles não conseguiam colocar em prática esses aprendizados, né? E, por outro lado, também não conseguiam emprego na região do Iguatu, por não ter naquela região, né, empresas grandes para que eles pudessem se empregar. E aí eu queria saber como é que é esse processo, né, que você falou que estudou a partir dos PPPs dos institutos federais aí de Minas Gerais, como é que você identificou esse processo, né? Se você sabe, assim, a questão dos egressos, né? De como é que eles ficaram depois do curso, né? Alguma coisa assim, né, nesse sentido. Porque aqui no Ceará eu percebi meio que na minha experiência mesmo, essa questão. Eu queria saber como é que aconteceu, o que acontece, né, aí aí em Minas Gerais. Muito interessante essa pergunta tua. Então, a minha pesquisa, ela ainda está em andamento, né? Eu estou fazendo mestrado, eu ainda vou defender ela no ano que vem ainda. E esse processo, infelizmente, né, a pandemia, ela prejudicou muito o pesquisador, né? Porque eu não tive a pesquisa empírica por exemplo, de visitar um instituto ou interagir com os alunos, eu ainda não fiz isso ainda. Eu tenho averiguado, né, alguns documentos para ver qual é o destino desses egressos. E dos atributos, né, formativos de quem faz o técnico agropecuária é que eles podem também trabalhar, por exemplo, em diversas empresas, né, voltadas para a venda de insumos, de maquinários, esse tipo de coisa. E é aquilo que você disse, a pessoa volta,
eu trouxe um dado, né, que aqui no sul de Minas Gerais, 84% das propriedades é voltado para a agricultura familiar, e de forma já bem inicial, a minha pesquisa ela tem apresentado que esse modelo de ensino que vem ensino ofertado, ele não contempla uma formação de um profissional apto para atender essa demanda, é voltado exclusivamente para o agronegócio. Então, na hora que volta para realmente para suas localidades, né, esses alunos não conseguem colocar na prática o que eles aprenderam, porque realmente envolve que tecnologia de ponta, insumos químicos, né? E aí, tipo, as pequenas propriedades ou não tem, no caso, um técnico realmente que possa coordenar, né, esse sistema produtivo, e o próprio produtor, ele não tem a estrutura física e nem a estrutura financeira para fazer uso desses conhecimentos. Então, ou seja, né, o aluno que voltou para sua pequena propriedade, ele não consegue utilizar muito bem realmente o que ele aprendeu. Ele vai ser absorvido, a maior parte vai ser absorvida por essas digamos assim, né, agros empresas que vendem insumos, que vendem maquinários. Vai ser, ou virar tipo um consultor dessas empresas, entendeu? Fazer um processo de extensão também rural. E esse processo de extensão rural, ele acaba virando meio que um projeto político, né? Porque, na verdade, o que é? Já traz esse modelo de produção que veio lá desde a Revolução Verde. Então, eles tentam transformar o modo de pensar da comunidade local, que em vez de tentar trazer os conhecimentos que contemplem a realidade do local e fazer realmente desenvolver tecnologias e saberes que venham ajudar a agricultura familiar, na verdade, eles tentam mudar o quê? O modelo de vida da agricultura familiar e capilarizar, né, o agronegócio na região. Na verdade, é uma missão oposta. Mas quero enfatizar também que como a instituição de ensino é um campo de batalha, né? Então, ao mesmo ponto que são desenvolvidos diversos projetos para fortalecer o agronegócio, são desenvolvidos diversos projetos também para fortalecer a agricultura familiar. Mas dentro do PPC é notada essa falha. Mas existe já, eu comecei a analisar o Instituto Federal em 2018, agora já lançou um novo PPC de 2019, 2020, a proposta já deu uma mudada bem bacana, sabe? Já dá uma perspectiva nova, mas ainda está bem vinculada a uma perspectiva do agronegócio. Mas é isso mesmo que você diz, sabe? Aqui é muito forte essa imagem do agronegócio, apesar que as culturas da região aqui, tirando o café, que é muito grande, não existe plantações de soja, de algodão, então, ou seja, os conhecimentos não são voltados para as culturas aqui da região mesmo, então é bem contraditório. E enfatizar, né, que um modelo de ensino do sul de Minas é uma perspectiva totalmente inovadora, né, que te contemple realmente a cultura, o trabalho e a ciência. Então, é uma proposta de ensino muito inovadora, que contempla a formação do ser humano no lateral, mas nesse conjunto de técnicas de agropecuária aí eu notei essas falhas. E como eu sou da instituição, é bem complicado fazer esse tipo de crítica, né? Mas sigo firme aí, porque realmente a gente tem que tentar trazer mudanças na sociedade, né? Fica à vontade também, Ana. A palavra está em aberto, tá, pessoal? Podem ficar à vontade para fazer as questões. Oi, boa tarde. A Maria... Estão me ouvindo bem? A Maria Aires não está na frente? Ela já tinha feito a pergunta. A respeito do que Varlen, isso? Varlen Torres falou, né, dos institutos. Eu também sou do Instituto Federal, só que sou pedagoga, né? Trabalho como pedagoga aqui no Paraná, no Instituto Federal de Campus Irati, e ali nós temos um curso técnico em agroecologia. É um curso técnico que vai trabalhar com a questão da agroecologia, mas acho que pelo que ele está falando, a gente percebe também no PPC dos cursos, né, que é bem difícil você manter esse distanciamento um pouco do agronegócio, né, porque é muito forte isso, né, é muito, mesmo na região de Irati ali, que é uma região mais
é uma região pequena, né? Tem os agricultores, mas para a gente desenvolver essa agricultura mais agroecológica, tem várias barreiras aí. E há alguns anos, né, em 2018, 2019, foi implantado o curso de agronomia lá no campus Irati, e a princípio o viés seria o viés agroecológico, né? Mas no PPC isso não está claro, e foi uma opção do campus não colocar isso para poder ter uma aprovação mais rápida, né? Então vejo que são estratégias que às vezes, né, e eu participei da elaboração do PPP, né, da proposta aí do curso de agroecologia, e a gente, né, tem muito esse debate de agronomia, né, tem muito debate agroecológico, e foi uma opção, eu lembro no momento lá, de não fazer tantas menções aí à proposta agroecológica para que pudesse passar, né? Que isso seria depois viabilizado nos planos de ensino, nas aulas, mas eu não sei como é que ficou, porque daí em seguida eu saí afastada para o doutorado e estou já há quase 3 anos aí afastada, então quando eu voltar é que eu vou saber, mas essa dificuldade que ele relatou realmente tem, né? Você tem uma proposta de atender os arranjos produtivos locais, né? Essa é a primeira proposta aí do Instituto, e às vezes quando você quer uma área um pouco mais aí agroecológica, você barra nesses arranjos produtivos aí. Interessante isso. Eu ia te perguntar exatamente o que você acabou de falar, que você como se você está de licença para o doutorado, não tem condição de responder. Eu ia te perguntar como é que está na prática, né? Como é que depois da implementação ele caminhou. Isso eu só vou conseguir ver quando voltar, porque, né, aí no que implantou lá eu acabei saindo e não acompanhei mais daí. Legal. E o pessoal aí, a Osmara, deixa eu ver quem mais que estava aí, a Rosalda mesmo, a Carol, não querem falar nada? Não? Eu acho que... Eu tenho uma última pergunta, mas assim, ela é bem simples, assim. A pergunta é simples para quem não é conhecedor de educação do campo. A Milena e a Maria comentaram que a educação do campo ela não é uma escola tradicional como as escolas regulares, né? Como a escola do Estado. Como que é essa organização, assim? E como que se dá essa participação do MST na educação do campo? Vocês podem me explicar um pouquinho para a gente, assim, como que se dá isso daí? Maria, se você quiser começar, que qualquer coisa eu complemento, porque a Maria, ela tá desde o... Tem mais tempo, né, acompanhando do que eu, assim, mas qualquer coisa eu posso falar também. Pronto. Vamos lá. Bom, a escola do campo, ela tem uma proposta... A proposta pedagógica dela é diferenciada, mas ela também, essa proposta pedagógica, ela vai perpassar não só a questão do currículo, né, mas também a organicidade da escola. Então, essa escola tem uma organização diferenciada. Sempre quando eu falava sobre isso, tinha alguém em apresentação de trabalho, né, ou com algum colega que não tinha conhecimento, me perguntava, então não tem aula de português e matemática? Tem aula de português e matemática, sim. A escola do campo, ela tem como unidade de didática, digamos assim, né, a porção da realidade. Então, as escolas do campo, elas realizam o inventário da realidade, então tem todo um relacionamento com a comunidade escolar, com a comunidade do assentamento, né? Então, ela realiza esse inventário da realidade. A partir desse inventário da realidade, são levantadas as problemáticas principais, digamos assim, né, da comunidade. E aí, a partir desse inventário, é tirado porções da realidade. Essas porções, que são temáticas mais principais, digamos assim, são trabalhadas em todas as áreas do conhecimento. Então, por exemplo,
em um ano letivo, a porção da realidade que eles elencam seja violência doméstica. E aí, nas áreas do conhecimento, são trabalhados os conteúdos escolares, mas trazendo como pano de fundo, né, a porção da realidade. E aí, tanto na parte comum, digamos assim, né, já falando na língua da BNCC, quanto no português, tanto no português, na matemática, história, geografia, quanto nos componentes integradores, né, que é como a Milena falou, que vão ser 3 componentes integradores, um relacionado ao trabalho, um relacionado à pesquisa e um relacionado a práticas sociais. Então, no trabalho tem a Milena me corrige aí, porque eu sempre esqueço o nome dos componentes integradores, técnicas produtivas, me ajuda aí, Milena. É organização do trabalho e técnicas produtivas. Isso. Aí tem a PEP, que é projeto, estudo e pesquisa. E tem a PSC, que é práticas sociais comunitárias. Isso. Então, durante todos os 3 anos do ensino médio, os alunos, além das disciplinas curriculares que nós já estamos habituados, eles têm uma relação com o campo, né, a partir do campo experimental. Todas as escolas do campo têm um campo experimental, que é uma área que é doada pelo assentamento, né, além da área da escola, que é construída, é uma área a mais, onde são construídos currais para criação de bichos, hortas, né? Então, tem todo esse espaço onde são trabalhados, onde os alunos vão trabalhar a partir do componente integrador OTTP, né, que é Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas. No componente integrador, que é Pesquisas e Práticas Sociais Comunitárias, eles vão realizar uma pesquisa, né, nas comunidades. Então, por isso que tem toda essa relação da escola com a comunidade. Isso é constante. Além disso, os alunos eles se integram na organicidade da escola. Então, por exemplo, uma turma, um grupo de alunos vão ficar responsáveis pela mística, outros vão ficar responsáveis pela decoração da escola, outros vão ficar responsáveis pelo momento, por exemplo, de organização da hora do lanche, né? Outros da limpeza. Então, tem toda essa organicidade. É interessante o que o Alessandro falou, né? Que ele pergunta assim, que conhecimentos, né, são essenciais para a gente conseguir formar esse homem, né, ou esse novo homem. Nos PPPs das escolas do campo, eles falam muito nesse novo homem, né? Como é que a gente vai formar esse novo homem para uma nova sociedade? E aí, é interessante que nas escolas do campo, eles tentam trazer para o cotidiano escolar, né, para o dia a dia dessas escolas, práticas também que façam com que esses alunos eles sejam mais participativos, né? A gente realizou entrevista com os professores e várias professoras falavam, né? Porque tem todo um debate sobre a permanência desses estudantes no campo, né? Então, elas diziam assim, mesmo que esse adolescente ele não fique aqui no campo, né? Se ele for para a cidade, mas aonde ele for, ele vai ser um sujeito participativo, vai ser um sujeito crítico, vai ser um sujeito consciente. Então, essa é a perspectiva, né? Não sei se a Milena quer me complementar, Milena, se eu esqueci alguma coisa aí. Eu tinha pensado que a pergunta era mais assim, como se dá essa relação do MST e SEDUC para organizar, né, a escola. Aí, por isso que eu até... Mas, assim, porque como é uma código, como as escolas são fruto da luta do MST, a maioria das escolas tem uma escola com a participação do MST, mas a maioria das escolas, são 10 escolas aqui no estado, são escolas de ensino médio, só tinha uma escola que tinha ensino fundamental, só que por disputa com o município, né, o município acabou tirando as turmas de ensino fundamental da escola, mas são escolas de ensino médio e o MST ele tem uma participação muito constante dentro dessas escolas. Os diretores dessas escolas são militantes do MST, o setor de educação do MST contribuiu muito na construção dos projetos políticos pedagógicos das escolas.
Então, a participação do MST é muito forte nessas escolas. E aí, meu pai está assistindo TV aqui na sala e tá esse som, mas é isso, tem uma participação muito forte do MST na condução da dinâmica escolar. Muitos dos estudantes acabam, quando saem, né, acabam entrando no movimento também. Então, e o MST é muito ativo. Quando estava num período mais regular, quando tinha atos, às vezes eles traziam, né, a galera de escolas mais próximas de Fortaleza, vinham para os atos participar. Então, e isso que a Maria falou são as estratégias pedagógicas, né, que eles chamam. São 5 estratégias pedagógicas, que aí nessas está o inventário da realidade, o campo experimental, a organicidade da escola, a diversidade educativos, né? Para além dos e os componentes curriculares integradores. Então, para além das disciplinas básicas e além dos componentes curriculares integradores, eles também têm essa diversidade de tempos educativos. A cada 15 dias, as turmas têm aula de laboratório, né? Nos laboratórios de biologia, química e física. Ou a cada 15 dias tem o tempo leitura, que aí também, o inventário da realidade também está em tudo, né? No todo o planejamento dessas atividades que a escola faz. E aí eu acho que é isso. Eu acho que tem uma questão também que é comum aqui para nós também, né? Que eu acho que dando essas escolas nas quais o MST luta para estar, né? Porque nunca é fácil, né? São escolas que são oriundas dos assentamentos, onde foi acampamento. Então, primeiro estava o MST e a sua escola, né? E depois que o acampamento vira assentamento, essas escolas são disputadas pelo MST, né? Então, nós temos aqui na região aqui de Rio Bonito do Iguaçu, né? Que é o assentamento maior da América Latina e tal, da Araupel, uma coisa, né? Nós temos várias escolas ali. Então, tem a Iraci Salete Strozak, que é a nossa escola base, a escola referência, né? Enfim, que surgiu do acampamento, né? Aquele acampamento que tem a foto clássica lá do Sebastião Salgado, né? Que o pessoal entrando lá, né? Então, essa escola, ela consegue, de certa forma, manter, né? A gente tem a companheira, né? A Juscelia, que fez aí mestrado com a gente, né? Companheira do Guilherme ali, da mesma turma, que é diretora lá, inclusive, né? Atualmente, né? E então ali eles já vem mantendo, faz muitos anos já, mas assim, lutando ano a ano, né? Porque daí o Estado fornece os professores, né? O MST está ali tentando manter o projeto pedagógico e manter alguns professores, quer dizer, os professores não são do MST, são do Estado, né? Então, mas aí a estratégia do Estado qual que é? Bom, todo ano muda os professores substitutos, ou muda. Então, todo ano entra professor novo, você tem que começar de novo, ensinar como funciona e tal, não sei o quê. Porque não é uma escola tradicional que você entra e dá sua aula, né? Aí tem todo o esquema da auto-organização, dos tempos, né, das atividades, enfim. Mas é uma luta constante. Mas no mesmo assentamento, que é gigante, tem outras escolas que também, né, estão ali, mas já são escolas que já perderam essa essência, vamos dizer assim, né, dessa organização, enfim, como educação do campo, às vezes nem se reconhece mesmo como educação do campo, ou então, né, rechaça o MST. Então, cada escola, não sei quem falou, acho que foi o Arlen que falou, não sei, deixa eu ver aqui quem falou, que a escola, eu achei maravilhosa essa fala, por quê? Que a escola é o Arlen que falou, a escola é um espaço estratégico, né, tanto para o capital quanto para nós também, né, do capital é estratégico para nós também, né? E cada escola é um território, né, dessa disputa, né, e eu imagino que no Ceará também não deve ser diferente, né, essas escolas devem penar todo ano para manter né, não é uma coisa tranquila, assim, é uma resistência, né.
Eu coloquei o existe site muita aqui do disputa. nosso laboratório aqui no chat, para quem quiser conhecer, né? É o Laboratório de Educação do Campo Indígena da Unicentro, que tem muita produção ali, conta muitas experiências, tal, como foi feito, é bacana o pessoal aí da... Educação é um campo em disputa, né? A luta de classes acontece também na educação, né? Bom, eu acho que a perspectiva nossa converge nesse sentido, né? De que a luta de classes não está só em um lugar, né? Ela acontece na educação, ela acontece na política, ela acontece em vários lugares da sociedade. Dá para ver pelo referencial teórico de vocês que é mais ou menos essa perspectiva também, e a pesquisa de vocês aponta para isso, né? Você queria falar alguma coisa, Milena? Desculpa. Não, só falei que é realmente muitas disputas. Existe, inclusive, dos projetos que a gente tem é sobre isso, né? Sobre essa disputa entre a SEDUC e o setor de educação do MST, né? Sobre a formação dos educadores. Mas é isso, não é fácil. Viu? Aí também tem essa troca de professores, assim, não? Todo ano? Tem. Assim, não todos, né? Mas tem, sim, troca. Não é. Mas depende muito, porque assim, quando é algum educador que já é residente do assentamento, ou mora muito próximo, assim, ele não vai querer sair, né? E a SEDUC não tem como a SEDUC impor que o educador saia, né? Mas existe, tem essa troca mesmo, mas quando a escola consegue educadores que são próximos aqui, moram no assentamento, aí porque tem educadores que estão desde o começo, desde a primeira escola que inaugurou, né? Já tem 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos que as primeiras escolas foram inauguradas, foram 4 escolas. Tem educador que está desde o começo, que mora lá, então não tem por que ele querer ir para outro canto. Só queria complementar a fala da Milena sobre a realidade dos professores aqui no Ceará, né? Peraí, que meu filho está fazendo arte aqui. Pronto, desceu do sofá. A maioria dos professores, né, das 10 escolas de assentamento que a gente tem hoje, escolas de ensino médio, são contratados. A gente realizou pesquisa nas 4 escolas mais antigas. Nessas 4 escolas, juntas, davam um total assim, de 60 professores. Apenas um professor era efetivo, para vocês terem noção, né? E aí tem toda essa questão da insegurança. Então, vocês imaginam aí, 10 anos como professor substituto, todo ano ter a renovação do contrato, né? O MST aqui teve uma conquista importante, que foi a garantia de participação do setor de educação na seleção desses professores, né? Tendo como pressuposto que esses professores... Pressuposto não, mas como um dos requisitos, né, que esse professor fosse também militante do MST, porque aí é uma garantia de que esses professores minimamente tinham conhecimento, né, da proposta de educação do campo. Então, essa foi uma conquista, né, do MST aqui do Ceará. Além disso, né, a gente tem no Plano Estadual de Educação do Ceará a meta 21, que é uma meta que trata especificamente da formação dos professores das escolas do campo, né? E aí a gente tem outro projeto financiado pelo CNPq que tem o objetivo de acompanhar a implementação dessa política, né? O que a gente não tem visto, assim, acontecer na realidade, né? E aí a gente não tem outros dados, mas a gente já percebeu que a política de formação de professores hoje, aqui no Ceará, nas escolas do campo, tem se efetivado a partir do setor de educação do MST. O Estado entra com o financiamento dessas formações. Eu gostaria de complementar um toque que o professor Alessandro ele disse aí sobre a questão dessas trocas, né, de professores, que eu vejo como uma coisa muito séria, porque
impede, né, que os professores conheçam, né, profundamente a realidade, né, das escolas, né, ou do entorno da comunidade, e principalmente se esses professores estiverem engajados com uma proposta contra-hegemônica, né, é uma forma também que essas propostas, elas não têm andamento, né, elas não vão para frente, porque não conseguem ter um solo fértil, né, para elas conseguir realmente florescer. Então, eu vejo essas trocas aí, não em qualquer escola pública em si, acontece muito, né, essas designações, substituições, assim, você não consegue ver o professor ter uma relação, digamos assim, mais profunda, né, com a comunidade educativa que ele vai ser inserido. Então, eu achei bem interessante essa colocação, bem importante de ser levado. E eu também queria fazer outra ressalva, que eu fiquei muito feliz de participar desse evento, de ter conhecido o trabalho da Milena e da Maria também, que eu vou dar uma lida depois, assim, achei interessante. E principalmente, como eu disse, né, a minha vida acadêmica assim, aconteceu muito rápido. Até 2018 eu era servente de pedreiro, né, então eu, tipo, tô começando agora a pesquisar, né, agora que eu sentei e comecei a mandar meus artigos para revista, essas coisas, mas eu sou o legítimo da classe ali operária que ralou mesmo, assim, a educação foi muito transformadora na minha vida, e esse é o meu primeiro evento que eu participo, então eu estava muito nervoso, assim, estava muito ansioso, estava falando, nossa, como é que vai ser, não sei o quê, mas fiquei muito feliz e agradeço muito por poder participar, e principalmente pela importância, né, do debate, principalmente, eu fico muito triste com algumas coisas que acontecem no país desde 2016, mas que vem se acentuando em 2018, né, então a minha pesquisa é uma forma de luta mesmo, não adianta, eu vejo dessa forma, assim, eu não consigo ver minha pesquisa como forma de luta. Se eu pudesse, eu desvinculava o meu nome da minha pesquisa, mas eu dedico tempo a ela mesmo, assim, porque eu vejo que é uma coisa muito importante para a gente discutir, principalmente, não só pelo cenário político e social que a gente vive, mas pelas questões ambientais, né, que não envolvem só o nosso país, né, mas o planeta todo. Então, muito bacana poder participar desse debate. Muito legal, cara, esse relato. Pô. E assim, não pareceu que você estava nervoso, né? Assim, que é o eu sinto uma inveja ver esse pessoal tão novinho assim. Eu, quando era assim, eu não conseguia nem falar direito. Mas é legal, né? Bem, que legal. Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma questão, algum ponto. Foi ótimo, na verdade, no final das contas, foi muito bom que a gente deixou poucos trabalhos para hoje. A gente procurou aglutinar de acordo com a temática, né? E hoje já eram 3 trabalhos, aí acabaram sendo 2, mas a gente conseguiu, assim, discutir com uma profundidade muito interessante. Foi muito legal mesmo a discussão de hoje, muito bacana. Vocês estão super de parabéns, pesquisas muito interessantes, muito importantes, que colocam realmente essa ideia, essa perspectiva de luta na educação, de disputa pela educação, né? Então, felicitar a todos vocês, a todos que participaram, né? O Gui, um prazer rever você também, Gui. Então, quem sabe em breve a gente não possa se reencontrar pessoalmente. E a todos... Isso porque a gente mora na mesma cidade, né? Exatamente. Eu não sabia que você estava aqui, eu achei que você estava para lá. Você já não está mais aí, né? Lá em Guarapuava. Legal. Alessandro, não sei se você quer... Tá sim. Aproveitar e convidar amanhã o pessoal para participar. Amanhã vai ser também amanhã vai ter... São 6 trabalhos, né? O tema educação e neoliberalismo. Então, acho que vai ser, assim, muito denso também, como foi hoje, né? Tivemos 2 trabalhos que valeram por 10, né? Foi muito bom, assim, a densidade da discussão. Maria, Milena, parabéns. Warlen, parabéns, obrigado pelo seu testemunho. Acho que você falar que foi o seu primeiro evento, né, que tá, enfim, todo o seu testemunho, acho que também engrandeceu aí né, essa mesa, acho que para todo mundo aqui foi legal ouvir isso, né, não foi só para nós, não, foi para todo mundo, né, participar desse momento aí da sua vida, né, queira ou não, é um pouquinho importante, né, no final das contas, ou talvez bem importante. E também para mim foi muito bom, assim, aprender com vocês e conhecer as pesquisas. Enfim. Obrigado. Nos vemos amanhã, então. Para quem quiser, vamos estar por aí.
E Eu hoje já à até, noite já até cancelei também. minha aula de amanhã, que eu ia dar uma parte, eu vou ficar aqui. Ah, é? Não. E hoje à noite também, tá, pessoal? Hoje à noite a gente tem a mesa, né? Ah, é Raça, verdade. classe e gênero no Brasil atual. Vão estar a Erika Hilton, a Letícia Parques e a Renata Gonçalves nessa mesa. As mesas têm sido muito boas, assim, se vocês estão acompanhando, assim, as mesas estão muito bacanas, o evento está muito legal. Então, fica aí a extensão do convite do Alessandro para amanhã e para hoje à noite a gente participar da mesa. Bom, A Maria, antes de vocês saírem, copia o link ali da Maria, que ela colocou do evento do grupo delas, do Ceará. Isso, gente. Aproveitar para convidar todos vocês a participarem. O nosso evento vai ter uma mesa de abertura em comemoração aos 10 anos das escolas do campo aqui do Ceará. Legal. Já vou divulgar aqui pro pessoal da educação do campo também. Valeu, então, gente. então, pessoal, vou Valeu, interromper aqui. Pacola, pela parceria. Maria, Tchau, Milena, gente. Warden, Prazer em conhecer